Bora aí para mais um Cada Caso, um Caos. Eu sou a Luca e hoje nosso psicólogo aqui é o Raiz, o querido Mário Sérgio Picorelli, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções, o apoio da MusicDot, a melhor escola online do Brasil, e tem esquema aqui para os inscritos. Acesse lá musicdot.com.br/promoção/Luca, você paga só R$45 mensais para fazer quantos cursos quiser, são demais. E hoje no Cada Caso um Caos, vamos falar sobre uma figura conhecida no mundo inteiro, né? O Tom Cruise. Thomas Cruise Mapother IV nasceu no dia 3 de julho de 1962 em Nova York. Esse ano aí vai bater os 60. Filho da Mary, uma professora e atriz, e do Thomas, que além de ser engenheiro elétrico, era um cara bem agressivo, assim, bem nada a ver. Nas palavras do próprio Tom, ele disse: ele era um abusador e um covarde, o tipo de pessoa que te arrebenta se alguma coisa der errado. Ele te acolhia, fazia com que você se sentisse bem e bum! Olha isso. Bom, Tom sabia que tinha coisa errada ali com o pai e passou a infância toda com muita ansiedade, né? Não sentia que era um filho amado que pertencia a uma família que iria acolher. Tudo isso direcionado ao pai, na verdade, né? A mãe sempre foi gente boa. Até os 12, o Tom chegou a frequentar, pra você ter ideia, 15 escolas diferentes, porque o pai não conseguia se fixar em nenhum trabalho. Então o Tom era o eterno garoto novo, né? E tava sempre ali tendo que se ajustar às novas realidades, né? Novos professores, colegas, enfim. Além disso, sofria bullying da molecadinha direto por conta da sua estatura, por causa do dente, por causa do sotaque, por causa da roupa, sempre com tênis velho. Aí ele foi diagnosticado com dislexia e isso aí, ó, rebosteou ainda mais a cabeça do menino que se questionava se era uma criança normal. Ele chegou a dizer numa entrevista que se considerava um analfabeto funcional, porque ele amava aprender e queria poder estudar com os outros. Mas quando ele tentava, assim, ele lia, mas não entrava, né? Ele lia a página inteira sem saber o que leu. Quando ele fez 12 anos, o pai saiu de casa, sumiu na neblina. 6 semanas depois, a mãe casou de novo e se mudou com ele, com as irmãs, para New Jersey. O Tom, então, lá com seus 16 anos, começou a se destacar legal nos esportes, né? Mas teve uma carreira curta e foi expulso do time de futebol americano depois que pegaram ele lá mamando uns biricóticos escondido. Nessas, ele resolveu tentar a sorte nas peças de teatro da escola e, além de pegar gosto pela coisa, passou a se destacar muito. Até que numa das apresentações, um diretor de comerciais colou nele e falou: "Olha, você leva jeito, hein? Devia tentar a carreira de ator profissional." Aí ele respondeu: "Tá bom." Começou a ir para Nova York direto, fazia todos os testes que ele via pela frente. O problema é que a dislexia perdurava ali e o jovem Tom suava o buço para ler os scripts e decorar as falas. Então, para conseguir os trampos, ele ficava mocota, assim, ó, trompetando no ouvido do diretor e do produtor, fazendo milhares de perguntas para entender como o personagem tinha que ser. Assim, ele construía a imagem do personagem na cabeça dele e na hora do vamos ver, se sentia mais seguro e conseguia entregar. E ele foi ficando muito bom nisso, até que em 81, aos 19, ele estreia na telona com o drama Toque de Recolher, contracenando com o excepcional ali Sean Penn. Ali ele já mostrava que era diferenciado e começou a fazer um certo barulho. Fez o clássico Vida Sem Rumo, né, com Matt Dillon, eu adorava também ele, o Ralph Macchio, né, o jovem Karate Kid, Patrick Swayze, Emily Esteves, o Rob Lowe, e o Tom entrava aí então pro nome dos atores que marcaram gerações. Chamou atenção não só pela atuação, mas também pela invejável lataria de Adonis, que já faziam ali as futuras paquitas geriátricas pagarem um pau. Causou ainda mais depois daquela icônica cena sem calça, né, em Negócio Arriscado de 83, e foi tudo improviso, viu? No roteiro tava só escrito ali, a dançar de cueca pela casa. Namorou a atriz principal, a Rebecca De Mornay, né, que era tipo uma Luciana Vendramini ali da gringa. E foi nesse pique aí que o Tom Cruise foi conquistando o seu espaço e ganhando cada vez mais destaque. Mas ele não imaginava o que ia bater na porta dele 3 anos depois. Foi na pele do piloto Maverick que o jovem de fato voou para a estratosfera, estrelando o clássico da tela quente, Top Gun: Ases Indomáveis. O filme fez um puta sucesso, né, conseguiu a maior bilheteria do ano e catapultou de vez o Tom pro panteão das estrelas. Acredita que ele salvou a Ray-Ban, que estava aí patinando nas vendas? Pois é, mas depois que ele apareceu no filme, os óculos começaram a vender assim, ó, sem parar. Todos os olhos do mundo agora estavam voltados ali para ele, ainda mais depois do casamento, né, com a Mimi Rogers também, inclusive foi ela que apresentou o Tom para a cientologia. Vamos entrar nisso aí, né? Bom, ele entrou de cabeça nessa religião e isso coincidiu com o sucesso estelar que ele estava conhecendo. Na cabeça dele, todo esse sucesso foi graças à religião, entendeu? Começava aí o famoso e polêmico envolvimento do ator com a cientologia. Explicando assim bem por cima, né? A cientologia é uma religião que prega que somos seres imortais, oriundos de espíritos alienígenas, que se esqueceram da sua verdadeira natureza. Eles costumam trampar, assim, umas sessões
de reabilitação espiritual e tal, nas quais os fiéis revivem eventos dolorosos do seu passado a fim de identificar e enfrentar os traumas. O problema maior é que essa religião também é considerada uma seita. Tem um documentário que chama Going Clear, de 2015, que explana a religião com os depoimentos de ex-membros, revelando os esquemas de manipulação, assim, né, que a igreja submete aos fiéis. Diz que o criador da religião, L. Ron Hubbard, não era flor que se cheirasse, né? Esse documentário denuncia que para conhecer os segredos da religião, os fiéis têm que pagar enormes quantidades de dinheiro. Além disso, a igreja também tinha cativeiros onde os seguidores indisciplinados eram submetidos a agressões físicas e psicológicas para entrar na linha. E sabe as sessões de reabilitação espiritual e tal? Diz que as informações obtidas nas auditorias ali são gravadas e usadas ali para chantagear membros descontentes com a organização, que ameaça vazar as informações pessoais dos fiéis. Bom, o casamento com a Mimi durou uma cotinha e terminou em 90, mesmo ano que ele trombou a Nicole Kidman no casting do longa Dias de Trovão, que eu vi no cinema, inclusive. Meteu o bambolê ali no dedo da moça, adotaram 2 filhos, estrelaram alguns filmes juntos, tudo lindo. Até que em 2001 o casal se separa. O motivo? Diz que foi a igreja que cassou o mandato da primeira-dama, que era considerada uma potencial fonte de problemas, uma vez que foi criada no catolicismo e seu pai era psicólogo. Tem essa também. Um dos maiores inimigos da cientologia é a psicologia. Aê, time! E a psiquiatria também. Claro que a igreja nega, né? Mas a Nicole, que também fazia parte da religião, parou de frequentar a diocese alienígena logo depois que o casamento foi pro saco. O documentário também cagueta, né, que supostamente a igreja foi designada para eleger uma nova primeira-dama, o Tom. Tem um resumão da hora no YouTube, né? Você bota South Park, sensacional. Põe lá South Park Cientologia, você já vai entender um pouco mais sobre a cientologia. Em novembro de 2006, ele estava empolgadão para juntar os trapos ali com a musa Kate Holmes, num casamento de conto de fadas, que tinha como padrinho o líder da igreja, o David Miscavige. E diz que também durante todo o período que eles foram casados, né, a Kate tinha que andar com uma acompanhante da igreja na bota ali, ó, o tempo inteiro, meio que controlando ali, marionetando ali, né, os passos da moça. Antes do casamento acabar, em 2012, eles conceberam a pequena Suri e fontes informam que ele não é muito presente, né, já que a igreja impede o relacionamento com quem não pertence à mesma. Bom, o Tom já bateu boca ao vivaço na TV, né? Tirando a psicologia e psiquiatria de pseudociência, também atribuiu a cura da sua dislexia à religião, e o que ele tem a dizer sobre isso é, abraspas, é algo que me ajudou muito ao longo da minha vida. Sem a cientologia, eu não estaria onde estou. Então é uma religião linda que me deixa incrivelmente orgulhoso. Legal. O que importa pra gente é que nas atuações, né, ele realmente se compromete ali, né? Ele jogava sinuca 12 horas por dia, sabia? Pra fazer o personagem da Cor do Dinheiro. Demais, né, do Scorsese. Perdeu 18 quilos, virou nerdão, assim, de literatura clássica pra fazer o Lestat, na Entrevista com o Vampiro. Sensacional esse filme. Aprendeu alemão pra fazer Operação Valkyria. Ficou 1 ano e meio aprendendo a pilotar helicóptero pro último Missão Impossível. E tem essa fama de ser meu louco de tudo, né? De fazer as próprias cenas de ação sem usar dublê. Já escalou o prédio mais alto do mundo, já se dependurou para fora de um avião enquanto ele estava no ar, aprendeu a segurar a respiração por 6 minutos para fazer uma cena. Já fez cena de perseguição, de moto, sem equipamento de segurança, enfim, ele é bem louco e vai continuar sendo. Tem mais 2 Missão Impossível aí para sair. É uma das maiores lendas, né, de Hollywood, é responsável pelo estúdio cinematográfico United Artists, fundado pelo Charlie Chaplin. A Disney usou o rosto dele carismático para fazer o desenho Aladdin. Foi indicado várias vezes ao Oscar, levou vários Globos de Ouro para casa e seus filmes juntos aí renderam mais de 10 bilhões de dólares. E tem muita película fera, né? A gente tá falando de Rain Man. Eu amo esse filme, é demais, com Dustin Hoffman, né, fazendo o papel de um autista. Tem o Nascido em 4 de Julho, Vanilla Sky, Magnolia, Jerry Maguire, né, Minority Report, O Último Samurai, sensacional, Guerra dos Mundos, Jack Reacher, enfim, a lista é gigantesca. Deixa aí nos comentários qual filme que você mais gosta do Tom Cruise e o que você achar mais relevante. Vamos somando aqui, vamos conversando. Bom, para falar sobre o Tom Cruise, vamos ver o nosso psicólogo raiz aqui desde o começo do Cada Caso um Caos, nosso querido psicólogo, professor, psicanalista, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Hoje a Luca nos traz o ator Tom Cruise. E o que mais me chama a atenção nessa história é a relação desse rapaz com a seita religiosa
a cientologia. Eu me lembro quando em 1978 na Guiana, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos, tudo a mando do mentor espiritual deles, o pastor Jim Jones. Desde então eu me indago que poder tinha esse pastor para convencer 918 pessoas a se matarem e a matar seus próprios filhos ingerindo veneno. Por que essas pessoas estavam tão subjugadas ao poder desse pastor? Como explicar esse fenômeno interrelacional tão poderoso? Tanto no caso do Tom Cruise como do pastor Jim Jones, esse fenômeno pode ser entendido como alienação, que é uma patologia dos investimentos do eu. Alienar significa transferir para outrem o domínio de alguma coisa. Alienação é um fenômeno composto por duas ou mais pessoas. De um lado temos o alienador, cuja motivação interna é suprimir o pensamento da outra pessoa em uma espécie de lavagem cerebral, com a finalidade de levá-lo a uma causa, uma religião, uma ideologia, um partido ou uma filosofia. É na cena do social que esse encontro se dará. Por um outro lado, temos o alienado, cuja motivação interna é de, ao se alienar, abolir toda a causa do conflito, do sofrimento e, principalmente, da dúvida interna. Nos ensina a psicanalista Pierre Lanier que a alienação é a realização de um desejo de morte do pensamento presente nos dois sujeitos, no alienado e no alienador. Contudo, por mais que alienado e alienador estejam envolvidos no processo da alienação, em alguns casos essa bolha pode explodir. E explode quando o alienado começa a duvidar das certezas do alienador. A dúvida recoloca em cena o conflito e o sofrimento que estavam abafados, gerando um movimento libertador. Foi assim que algumas pessoas da Igreja da Cientologia puderam escapar. Assistam isso no documentário Going Clear. Bem, pessoal, por hoje é só e um grande abraço. E aí? Demais, né? Valeu, Mário, novamente aí, por você estar com a gente aqui no Cada Caso um Caos, mesmo no meio do corre, aí ele encontra um tempo para fazer alguma coisa com a gente. E você que está assistindo, se você curtiu, você que assistiu, né? Curtiu, gostou? Então comenta aqui, compartilha, faz aquele pacote completo que ajuda pra caramba a gente aí, fechou? Valeu demais, semana que vem estamos na área novamente, e segue no Insta, Luca89FM. Valeu!